seja bem-vindo. Em tempos normais, o Teatro Angrense e os salões da Ilha Terceira vestiam-se de cor para festejar o Carnaval. Hoje a alegria não é mesmo, o cenário alterou-se, mas estamos aqui não para transmitir as habituais danças e bailinhos, mas para não deixar esquecer a tradição. Por isso mesmo, ao longo dos próximos dias, vamos falar do Carnaval da Ilha Terceira, hoje sobre letras e músicas, com Walter Silva e José Esteves. São apenas alguns de todos os talentos que temos na Ilha Terceira, de vários autores, mas são também a recente geração que mantém viva a tradição do Carnaval da Ilha Terceira. Acompanhe-nos então nesta entrevista. Olá, amigo, estar contigo era um sonho desta geração. Dar-te um abraço, pôr-te um pedaço da nossa alma no teu coração. Depois dizer-te que é tão bom ver-te, dar-te notícias dos que lá estão. O nosso baile é uma carta escrita, assinada por Santa Cruz. Não há no mundo uma terra tão bonita como a Terceira de Jesus. Agora sim, estamos de regresso para a entrevista com Walter Silva e José Esteves, que já estão aqui junto de mim. Olá aos dois, muito obrigada por estarem aqui connosco, por terem aceito também este convite para falar um bocadinho do nosso Carnaval, porque na verdade o coração também está apertadinho, porque este ano é tudo diferente. Para quem está habituado, como vocês os dois, o coração aperta. Sim, aperta já há bastante tempo. E tanto eu como o Walter, a nossa preparação para o Carnaval começa já em outubro, novembro, no fim do ano anterior já começamos a preparar, e tanto nós como tantas outras pessoas, como costureiras e as próprias lojas de vestidos, o Carnaval começa a mexer connosco bastante cedo, portanto o coração já vem apertadinho já há 3 ou 4 meses e agora cada vez mais, ao chegar os dias, está a apertar cada vez mais. É verdade, concordo totalmente. Como ele disse, é muito tempo de antecedência para podermos trabalhar e fazer as coisas todas direitinhas. E este ano faltou precisamente esse frenesim de ter que fazer uma música, ter que fazer uma letra, ter que ser preciso nas datas para não falhar com ninguém. Esses nervos não passaram. Veio outras coisas que foi a tristeza por não termos nada este ano. Aliás, costuma ser que ainda antes sequer de chegar ao Natal já se pensa no Carnaval. Aqui na Terceira estamos sempre a pensar nas festas e também costuma ser que o melhor da festa é esperar por ela. Portanto, todo esse tempo de antecedência era muito melhor se calhar do que os 4 dias de Carnaval em si próprios, e vocês que também saíam em bailinhos, aqueles dias todos antecedentes era mesmo o melhor. Exatamente, eu falo por mim, eu depois de ter os trabalhos todos entregues, eu ia faltar mais ou menos um mês para o Carnaval, aquele mês que antecede o Carnaval para mim é a melhor parte do Carnaval. Depois os 4 dias passam com uma velocidade demasiada para quem quer tirar partido de todas as zonas para atuar e tudo. Portanto, aqueles meses de ensaio, aquela preparação é sem dúvida a zona onde nós nos sentimos melhor nessa parte de preparação de Carnaval. Se calhar a altura de maior nervo e tudo é se calhar a altura de outubro, até Exato. Faltar mais ou menos um mês, porque às vezes torna-se um pouco de tensão a gente não comprometermos com o grupo e não podemos falhar com a nossa palavra. E é a altura que nos dá um bocadinho mais de receio, depois chega-nos alguns trabalhos, e depois saber se temos tempo para fazer tudo, porque temos que também conseguir ligar com a nossa vida pessoal e tudo, é a altura de maior nervo. Mas quando tudo acaba, o stress vai-se todo embora e já começamos a pensar o que é que vamos fazer para o ano.
Aqui, vocês os dois, a escolha também não foi por acaso, são assim, vamos chamar a mais recente geração de Carnaval, também são vocês que vão dar continuidade ao nosso Carnaval, são vários os nomes de pessoas que escrevem letras e músicas para o Carnaval e todos são importantes. Mas neste caso, gostava de saber também como é que começou este percurso, porque são jovens e sabemos que às vezes ser jovem é uma pedra ali que às vezes não nos facilita a começar algum processo, seja em que área for. Neste caso, como é que começou este percurso mais concretamente no Carnaval? Sei que o Walter já adorava música, o José já conhecido, por exemplo, das cantorias e de muitas outras coisas, mas como é que começa tudo isto? Eu posso dizer que muitas vezes nós já saltamos para o Carnaval para fazer algo quando já temos, não digo reconhecimento, mas já fazemos algumas coisas fora Carnaval. A mim foi, pelo menos é essa percepção que eu tenho. Eu comecei a escrever para outros agrupamentos e comecei a escrever a minha vida profissional. Agora é totalmente compor. E depois denotei que era muito... por exemplo, o ano passado e há 2 anos foi muito maior a afluência de grupos a virem falar comigo, derivado a ter escrito uma obra ou algo assim do género, que fez com que as pessoas quisessem vir, e depois já parte do meu trabalho a continuação que tive dos grupos de um ano para o outro. E penso que é mais por aí que tem que haver um destaque. Claro que a gente sabe que o Carnaval também é uma altura em que se pode abrir portas às pessoas que não têm tanta visibilidade. Mas questões tão importantes como a letra de um grupo ou a música de um grupo, por norma os grupos não deixam assim à mão de qualquer pessoa. É como eu disse, damos essa palavra e é também um orgulho receber esse tipo de convites. Quer dizer que as pessoas acreditam no nosso trabalho e então o nosso dever é não falhar com elas e é mais por aí que eu vejo na minha percepção do que aconteceu comigo. Não sei se Mas, por exemplo, no teu caso, indo já em danças, ajudou a dar este salto, digamos assim, porque o próprio grupo foi vendo também os teus talentos. Sim. Tive a sorte do meu grupo ser o primeiro que apostou em mim, que depois deu uma responsabilidade de fazer as músicas. E depois foi um passo à palavra e também de outras coisas por fora. Os meus grupos, o meu grupo, quer dizer, foram vendo que eu fiz o meu trabalho na música, que estou a fazer ainda, e confiaram em mim. E só tenho a agradecer por isso e também agradecer a todos os grupos que confiam no meu trabalho. E aqui, quanto a ti, à semelhança do Walter, também foste construindo aqui este percurso até chegar ao Carnaval. Como dizia há pouco, se calhar as próprias cantorias também ajudaram a dar este impulso, ou não? Exatamente, é engraçado porque é exatamente isso que se passou. Eu comecei a sair em bailins em 2011, no bailinho do Centro Social de Juncal. Saí em 2011 e 2012 lá. Em 2013 há um interregno do bailinho de Juncal. Eu passei para o bailinho de Santa Cruz, conhecido pelo bailinho de Jaime. Em 2015, nós, aquele ano de 2013, 2014, foi de preparação para, em 2015, irmos atuar às comunidades de imigrantes. E quando fomos às comunidades de imigrantes, levámos uma dança, a parte das cantigas, toda direcionada para os imigrantes. Isto antes do Carnaval, deslocámos-nos lá antes do Carnaval. Na altura, as cantigas era do Álvaro Oliveira, que é que escrevia para o nosso bailinho. O que é que acontece? Nós, quando fomos lá com a dança aos Estados Unidos, estivemos lá perto de um mês, acontece que eu aproveitei e fiz algumas cantorias lá nos Estados Unidos naquele período de tempo. Os outros elementos do grupo perceberam-se também que eu já estava mais à vontade na parte da escrita e até na parte da elaboração de cantigas. Quando eu chego cá, eles propõem que eu mudasse, portanto, as cantigas que nós levámos para os imigrantes, que as adaptasse à melodia
que nós tínhamos levado. Chegámos na quarta, o Carnaval já no sábado já tínhamos atuações, não dava tempo de alterar as músicas, mas que eu fizesse algumas pequenas alterações nas cantigas, para que as cantigas que nós cantássemos cá não fossem totalmente dirigidas aos imigrantes. E isto, em 2015, foi o primeiro contacto que eu tive com a escrita para o Carnaval. Depois, em 2016, o grupo, à semelhança do que aconteceu com o Walter, foi o meu grupo o primeiro a apostar em mim. Convidaram-me então para escrever a totalidade das nossas cantigas. Entretanto, já houve, portanto, em 2015, já as cantigas do Bailinho de Santa Cruz já foram apresentadas como sendo do álbum de Oliveira e do José Esteves. Portanto, em 2016, tive também o convite do Bailinho Sénior da Casa da Ribeira para escrever as cantigas, onde, curiosamente, saímos os dois na parte musical. E depois, a partir daí, foi, como o Walter disse, um passo à palavra, e é, sem dúvida, um grande motivo de orgulho para nós recebermos um convite de alguém que gosta do Carnaval tanto quanto nós e que deposita em nós a confiança para fazermos nós a parte escrita e a parte musical, no caso do Walter, para eles apresentarem naqueles 4 dias. Atualmente, se calhar não vou conseguir precisar o número, mas mais ou menos, no teu caso, quantas letras, no teu caso, a nível dos arranjos musicais, é que já fizeram, assim, a nível de grupos, têm uma noção, mais ou menos? Eu desde o início, ou, por exemplo, posso dar o número do ano passado. Sim, sim. O ano passado foram cerca de 11 bailinhos que escrevi, precisando de 4 músicas por bailinho, chega a um total de 44 arranjos. Só do ano passado? Só do ano passado. Exato. É mais ou menos por aí. O ano passado eu tenho a ideia que escrevi para cerca de 15 bailinhos. Tanto uns só a parte das cantigas, outros só a parte do assunto e em alguns casos escrevi o bailinho completo. Desde o princípio não consigo dar a certeza de um número certo, talvez à volta de uns 30 grupos diferentes. Sei que o grupo para quem escrevo há mais tempo é o grupo do Bailinho Sénior da Casa da Ribeira, que desde 2016 até ao ano passado confiaram sempre no meu trabalho. Mas agora, para precisar o número certo, talvez à volta dos 30 grupos diferentes que já escrevi para eles. E quanto a vocês dois, já tiveram a oportunidade de trabalhar juntos? Em algum bailinho onde a música era do Walter, neste caso a letra do José? Sim. Foi no bailinho do Sr. Rui, da Vila Nova, que convidaram-me a mim para fazer a música, convidaram depois ou antes, convidaram a ele para fazer a letra e foi assim dos únicos... Sim, acho que foi... De música e letra, foi dos em únicos. conjunto. Aqui também acho que é importante falarmos sobre o facto de ambas as partes juntarem-se, unirem-se. É fundamental estarem em sintonia, porque, na verdade, o José precisa do próprio ritmo da música para conseguir fazer a própria letra e vice-versa. Têm que estar aqui conectados, depois a música que falamos forma-se numa só. Exatamente, e o que importa depois, no fim, o resultado final é o conjunto, é a dança. A dança, se não for toda bem conseguida na totalidade, depois fica sempre alguém com um amargo de boca e nunca é essa a nossa intenção. Principalmente nesta parte da música e da letra, as duas trabalham muito em conjunto. Por exemplo, eu tenho a noção de que há músicas em que a letra sobressai mais, tenho outras músicas em que a letra sobressai menos, mas a minha única preocupação é que a letra se encaixe bem na música, para que também a parte da música não seja ferida com o meu trabalho. E consegues mesmo brincar, digamos assim, mais com a própria letra, consoante a música. Se a música é maior, mais ritmo ou não. Exatamente. Curiosamente, em 2016 lembro perfeitamente que a primeira música que eu escrevi para a despedida do meu bailinho era o My Way do Elvis, em que havia versos de 3, 4 sílabas, ou seja, era muito complicado fazer uma cantiga com prática. Havia versos que era quase só uma palavra e isso da música também tem bastante influência e as danças preocupam-se também, no meu ponto de vista, cada vez mais com isso. O pessoal, a plateia espera cada vez mais por boas cantigas, por boas músicas e nós estamos
sou um bocado suspeito nisso, mas estamos bem servidos atualmente em termos de autores, de compositores e dos próprios músicos, que também são parte importante, principalmente os músicos para a parte do Walter e depois a parte dos mestres e dos atores para a minha parte. Estamos muito bem servidos. Neste sentido, da questão das pessoas já esperarem boas letras, boas músicas, ainda há quem tenha a ideia que o assunto é o importante. Mesmo dentro dos próprios grupos, o assunto é que importa, o assunto tem que ter piada. Mas, na verdade, as letras não podem ser desvalorizadas. As letras, mesmo que seja para outro tipo de público, ou um público mais velho, por exemplo, que aprecie mais, e a própria música tem muita influência, não é apenas o assunto, porque, tal como dizias há pouco, funciona como um só. Não vamos olhar, olha, a música era assim, o assunto era assim, o resultado final é que importa, na verdade. Exato, e eu acho que é muito mais gratificante chegarmos ao fim e ouvirmos aquela dança estava completa, do que chegarmos ao fim e dissemos e ouvirmos alguém a dizer as cantigas não eram muito boas, mas o assunto passava, ou o assunto era fresquinho, mas as cantigas nem por isso. Eu acho que o mais gratificante é chegarmos ao fim e ouvirmos que a dança estava bem completa. Às vezes não é tanto a parte da própria qualidade em si, mas se for um bailinho, como nós dizemos aqui na gíria, na nossa ilha, um bailinho fresquinho, que não seja muito maçador, é muito bom. Falando aqui mais concretamente dos próprios arranjos musicais, qual é a tua percepção? Normalmente os grupos pedem algo mais tradicional, digamos assim, ou de certa forma já vão buscar muita inspiração, que tem essa ideia que alguns grupos já vão buscar inspiração mesmo a músicas de artistas internacionais, músicas normais que ouvimos, por exemplo, na rádio? É o mais comum, é o mais comum. Eu digo infelizmente, mas eu gosto muito da música original e acho que o Carnaval devia passar também por um pouco por isso. As letras são originais, o assunto é original, é um grande espetáculo de criatividade para depois as músicas serem copiadas de outros artistas. Não é que as músicas não sejam boas, que são muito boas e muitas vezes nos arranjos que eu faço escuto músicas pela primeira vez lindíssimas que nunca ouvi, mas acho que um espetáculo tão criativo como é o Carnaval, acho que se devia aprimorar pela música original, mas não desfazendo disso, já muita gente procura boa música para se fazer, para fazer um bom bailinho, para fazer uns bons arranjos. A música, digamos, os covers, são sempre mais fáceis da aceitação do público, porque já basta ir aos tops das músicas nacionais e sabemos quais são as músicas mais badaladas e sabemos quais são as que as pessoas vão aceitar mais ou não. Mas as pessoas já estão a começar a procurar mais músicas dentro do próprio estilo do grupo. Sim, aqui de certa forma é muito relativo falar, porque existem para as pessoas que preferem o tradicional e as pessoas que preferem o moderno, mas nota-se essa evolução no sentido de já não ser sempre... Antigamente não havia muita preocupação com os arranjos musicais, a verdade seja dita. Não procuravam ninguém para fazer esses arranjos, era alguém que apanhava qualquer coisa pelo ouvido, tocava, ensinava os outros e quase que de bailinho em bailinho a música era sempre a mesma durante anos. Agora nota-se a evolução nesse sentido, a preocupação de inovar. Também passa muito por nós os arranjistas, também dar um pouco de diferença. Também já me chegaram a pedir para faz isso tudo mais ou menos igual, quer para não me dar muito trabalho a ensaiar, mas a gente também tem que dar o nosso cunho pessoal, dar um pouco de diferença. Era certo que antigamente não havia esse primor para levar uma música orquestrada com cada instrumento a fazer a sua voz, e mais recentemente, a partir dos anos 2000, digamos, começou a haver um grupo de músicos que já sabiam escrever e já começavam a fazer arranjos para os seus bailinhos
e depois é como a evolução natural. Começam outros bailinhos a ver, começam também a querer fazer e só vem enriquecer o Carnaval, podermos ter um grupo onde nem toda a gente toca o mesmo, mas toda a gente faz o seu papel e depois, digamos que no fim, junta-se a harmonia toda e faz uma música coesa. Aliás, antes nem havia as próprias pautas musicais, era tudo para ouvido. Acho que as próprias filarmónicas também acabaram por ajudar neste sentido. E também falando nas filarmónicas, exatamente para ver essa variedade já de instrumentos. No início, os bailins, principalmente, eram muito à base do violão, um bandolim, um acordeão e pouco mais. Hoje em dia já temos trompetes, tudo o que seja do mundo de sopros, percussão e por aí afora, todos os instrumentos são válidos, a lira, por exemplo. Como é que se também consegue brincar aqui com tudo isto e fazer com que cada instrumento faça o seu papel, sem também, neste caso, os sopros, por exemplo, abafarem a voz de quem estiver a cantar, fazer tudo isto, gerir, conseguir brincar com tudo para que cada instrumento também esteja destacado? Ora bem, isso de a voz a cantar é um mito que se pôs dentro do Carnaval. Ainda há muitas pessoas que não gostam dos sopros em bailins exatamente por causa de não sobressair a voz. É um mito. Acho que acusticamente é impossível isso acontecer. Uma pessoa que tem um microfone à frente a cantar, só se os músicos por trás dele tiverem a berrar que não se consiga ouvir. Mas acho que se impôs um mito e já apanhei em alguns bailinhos de pedirem para a gente baixar, para a voz ouvir. Quem tem um microfone à frente, depois torna-se o contrário. Depois, às vezes nas gravações, como se vê na Vitec, às vezes ouve-se o contrário, só se ouve a voz e não se ouve ninguém por trás a tocar. Também depende de palco para palco. Depende de palco para palco. A gente sabe que apanha-se nos salões muitos sons diferentes. A questão de como é que conseguias depois também fazer com que todos os instrumentos destacassem-se, tendo em conta essa variedade que existe hoje em dia? Isso depois também, cada instrumento, sei à partida que cada instrumento pode fazer aquilo que dá. Não posso meter uma tuba a fazer o mesmo com trompete. Isso vai também do formato do instrumento e da maneira que o instrumento é construído, que não me deixa fazer algumas coisas. Sei que há pessoas que conseguiam tocar melodias de Carnaval em qualquer instrumento, mas se o instrumento é destinado para aquilo, vai fazer o seu papel e é assim que pode enriquecer o conjunto. Porque estamos ali para tentar enriquecer o conjunto. Isto é um bocado difícil porque nem sempre os grupos têm fixos quem é que sai. Já escrevi para bailinhos que tinha violões, um clarinete e um trompete. Já escrevi para bailinhos que tinham tuba, trombones, trompetes, saxofones. Tinham ali uma orquestra quase de sopros montada. É sempre... Eu, conforme o que me vão dando de informações de quais são os instrumentos, eu vou tentando, adaptando para que não falte uma parte da melodia, para a voz ter sempre uma referência melódica do que está a cantar e um acompanhamento, algum floreado, digamos assim, floreado por trás da voz enquanto estiver a cantar, que também dá a sua beleza. Não é só o cantar, também é aquele floreado por trás, é que também enriquece a música, enriquece a harmonia, e é assim que eu vou trabalhando, é assim que eu tento trabalhar e é assim que eu tento pôr nas músicas que eu faço para o Carnaval. É um bocadinho diferente do que se estava habituado antigamente, mas é o meu ver pessoal. Mas ainda há quem pensa mais a questão tradicional, digamos assim. Sim. Claro que eu tenho sempre a questão da tradição do Carnaval, sempre ciente que se fosse por mim, em vez do violão fazer acompanhamento, por mim metia-lo a fazer melodia. Eu, por mim, gostava de fazer isso.
mas sei que depois não vou ter pessoas para conseguir tocar. Então eu tenho que me guiar também um pouco à tradição e claro que a música mais tradicional, claro que também logo à partida sei bem que o que é que eu tenho que fazer. Eu tenho que ser uma pessoa, nós que fazemos letras e músicas, temos que ser uma pessoa que ajude o grupo e não que vai impor as suas ideias, mas também ajudar o grupo, porque o grupo tem, muitas vezes, grupos que já saem há muito tempo, já têm o seu próprio estilo vincado. E nós não podemos fugir muito a isso que eles já senão é cortar-lhes as pernas, basicamente. E não estamos lá para isso. Aqui a música também varia muito e mesmo a própria letra, consoante, neste caso a letra saudação ou despedida, mas a música também é totalmente diferente em cada momento. Temos a marcha inicial, a entrada, digamos assim, a saudação, a despedida, o assunto, e a música varia. Se calhar a marcha algo com mais ritmo, já a saudação em relação à despedida, a despedida mais calma, e é assim que se vai brincando também. É, claro. Como as letras da despedida, muitas vezes nós guiamos pelas letras. Há muita questão daquela pergunta que muita gente faz, é o que é que se faz melhor primeiro, é a letra ou é a música? Isso nunca se sabe bem, porque eu já peguei em letras de fazer a música por cima, em que fiz muito bem a música, já tive letras que era difícil de fazer alguma música e o contrário, já houve músicas em que nos dá mais. Por exemplo, no meu caso, é sempre para mim é sempre mais fácil escrever uma despedida, porque também o meu traço pessoal dá para aquele tipo de música um pouco mais melancólica. Pelo meu traço de escrita, é normal que isso aconteça. E então a gente tem que... Neste caso tem de certa forma adaptar, não é? Como estavas a dizer. Temos que nos adaptar e a saudação e a despedida têm os seus momentos. Uma despedida que me fala de partir, do sair, tem que ser um pouco mais, não digo lenta, mas tem que ser diferente de uma altura que seja a saudar as pessoas que estão na plateia. E mesmo na própria escrita das letras é exatamente isso. A nível da despedida é sempre algo que puxa mais pela emoção. Exatamente. Eu, por acaso, o Walter estava a falar que já pegou em letras para fazer música. Eu, por acaso, nunca me aconteceu um grupo vir ter comigo e não ter música escolhida. Dão-me sempre a música para fazer a letra para aquela música. Por acaso, nunca, nas marchas já me aconteceu, agora nas danças nunca me aconteceu essa parte. A mim aconteceu-me uma vez. Essa parte de não ter música e de fazer a letra livremente. Para mim, como estou habituado assim, torna-se mais fácil, porque meto aquela melodia na cabeça e vou criando instintivamente a letra para aquela música. Mas sim, a saudação e a despedida são dois opostos. Os antigos diziam que era a moda de entrada e a moda de sair, e só isso, a cara de quem entra nunca é a cara de quem sai. E a escrita é mesmo isso. Não há, às vezes, o que nós tentamos meter mais temas na saudação são, a maioria das danças leva 4 cantigas de saudação. Quando me dão a liberdade nesse aspecto, eu faço sempre 4 cantigas de saudação e 4 de despedida. O que é que eu tento? Tento a primeira cantiga, para saudar, e depois naquelas 3 restantes fazer 3 cantigas de exaltação à ilha, ao carnaval e a outros temas mais alegres. Na despedida, a última cantiga, é para despedir. As outras 3 tento pegar em temas que toquem mais nas pessoas e dar um cunho ali poético para também não ser muito pesado. Só quando me pedem realmente para serem despedidas mais sentimentais é que as faço. Senão tento pegar em temas mais sérios, mas dar um toque ali de mais umas lantejoulas de carnaval para aquilo não ser tanto pesado. Mas sim, são duas realidades completamente opostas que pedem 2 tipos de escrita
opostos. E aqui normalmente na despedida até é mais a questão do imigrante, do doente, de alguém que Exato. partiu. Exalta-se também muito o amor de mãe, também tem essa sensação. Há sempre a preferência mais para esses temas. Exato. Eu quando não me pedem temas assim, já há danças que vêm ter comigo e que pedem temas do imigrante, depois para os doentes, para os velhinhos, para a mãe, para o pai. Quando me pedem, ok, eu faço. Mas quando não me pedem, eu tento fugir um bocadinho disso, porque não é muito a minha forma de ver o carnaval. E tal e qual como a Walter estava a dizer, que aquilo que faz na música é a forma como ele sente o carnaval, eu tento não puxar tanto para essa parte. Ok, mas mesmo que pegue em temas assim mais pesados, digamos assim, tento nunca, por exemplo, nunca dar um cunho de dança de espada a um bailinho, que acontece isso muitas vezes, que é, nós ouvimos uma cantiga de um bailinho e dizemos, essa cantiga é linda, mas isso é mais para... Eu acho que cada bailinho tem que saber identificar o seu estilo, e as cantigas também são um bocado a identidade do grupo. Se nós formos cantar, por exemplo, aos doentes acamados num bailinho ou numa dança de pandeiro, que acabamos de dar gargalhadas num assunto, eu acho que é um bocado discrepante também. Portanto, tento nunca... como é que eu ia dizer? Tento nunca dar um cunho muito pesado às cantigas. Só Afinal, quando isso é uma festa assim alegre, Exatamente. não é? Uma tradição alegre. O José estava aqui a dizer uma coisa quando falou das letras, que é precisamente aqui que joga o conjunto do nosso trabalho. Ele, quando está a fazer uma letra, apesar de nunca ter acontecido poder criar livremente, ele, quando alguém está a criar livremente, tem que fazer a letra a pensar que a letra tem que ser musicada. Tem que seguir a métrica mais ou menos regular, tem que ter ali um jogo que possa dar também ideia, tem que ser um pouco melodioso. Eu digo muitas vezes que o poeta tem que ser melodioso para poder musicar bem. E nós, quando estamos a fazer música sem letra, que é o que acontece maioritariamente das vezes, temos que pensar mesmo o que disseste há bocado do My Way, que tinha frases só com 3 ou 4 sílabas. Nós também temos que pensar nisso, temos que dar tempo ao poeta de poder escrever, de meter a sua ideia na escrita, e é aí que entra muito a nossa conjugação de trabalhos. Aqui também, de certa forma, faz diferença a questão de, não sei se já tiveram a oportunidade de fazer tanto para dança de pandeiro, bailinho, neste caso as danças de espada, apesar de não existirem muitas, faz diferença tanto a música como a letra, é ritmos totalmente diferentes. O pandeiro é algo muito mais mexido do que, por exemplo, uma dança, um bailinho de varinha. Sim, nos trabalhos que eu fiz tenho... Ou não se sente tanto essa distinção? Eu sinto mais na parte da própria marcha inicial. Acho que é mais aquela preocupação da marcha de pandeiro ser mais mexida, até porque mete o forte do mestre de pandeiro. Depois, na parte cantada, ainda noto assim muita diferença nessa parte do ritmo. Não. De pandeiro para varinha, as partes cantadas são teoricamente iguais. A marcha poderá ter um bocadinho mais de andamento, mas isso também é algo que a escolha do grupo também já vem com essa ideia, e mesmo os próprios intérpretes, as pessoas, tocam um pouco mais, com mais andamento, tocam um pouco mais rápido nessas alturas. Não é um trabalho que a gente tenha que pensar. Claro que temos que pensar que tem que ser tocada com pandeiro. A gente tem que ter sempre um pouco de tudo no nosso pensamento, mas não é uma característica que seja muito diferente do bailinho de varinha. Para uma dança de espada, que já muda algumas coisas. Eu, por acaso, nunca fiz nenhuma dança de espada, nunca fiz nenhuma música, mas nota-se bem que tem alguma diferença. Aqui ainda na parte da letra é sempre muito à base da rima, à semelhança, por exemplo, das cantorias. Portanto, nunca foi assim nada difícil para ti rimar. Sim, e acho que um dos pontos-chave do Carnaval
é a rima. Sim, até nos próprios assuntos que tu Exatamente. próprio já tiveste a Quando- oportunidade de escrever. Isto é uma opinião muito pessoal, que eu já partilhei várias vezes, mas também como cantador e como autor de letras, acho que há que ter muito cuidado nessa parte da rima. É uma das coisas que distingue o nosso carnaval, principalmente, efetivamente a parte da rima. Portanto, nos meus trabalhos, há duas coisas que eu tento que não entrem, que tento e tenho conseguido maioritariamente, que é a falta de rima. Nos trabalhos que eu entrego, a rima está lá e são as anedotas. São duas coisas que para mim no carnaval não têm muito lugar, mas é uma opinião muito pessoal. Aqui, de certa forma, também, como dizias há pouco, Walter, alguns grupos já têm a tradição de ser sempre no mesmo estilo, ou seja, já têm definido aquilo que querem. Outros, por outro lado, como o José dizia há pouco, dão liberdade para fazer. O facto de ambos já terem ido em bailinhos acaba por facilitar, porque também já sabem mais ou menos o que as pessoas podem querer ver, não é? O que podem esperar. Claro. Ajuda totalmente. Exato, e uma das grandes preocupações que eu tenho é certificar-me que quem vai interpretar a letra, tanto a parte das cantigas como a parte do enredo, tire prazer daquilo que está a cantar. Ou seja, se eu ponho o sentimento que sinto tanto ao ouvir a música como na parte da elaboração do enredo, ponho os meus sentimentos no papel, e depois, se aquelas pessoas pegarem naquelas palavras e não as transmitirem com sentimento, não vai haver uma ligação tanto grande com a plateia do que estando a sentir realmente aquilo que estão a dizer. E isso, principalmente na parte dos mestres, nota-se muito aqueles mestres que entregam com garra. É meia cantiga feita, a verdade é essa. No início dizias também que era um orgulho, e sei que é para os dois saberem que pelos palcos todos da Ilha Terceira estão a percorrer a vossa música e as vossas letras. Falando do carnaval em geral, como é que descrevem aqui essa festa que é tão nossa? É difícil, as palavras faltam. É difícil expressar palavras. Eu acho que só quem vive mesmo. Só quem vive. Eu tenho trazido vários colegas de fora para virem passar cá o carnaval e muitas vezes tocarem comigo no carnaval. E eles próprios não sabem explicar. Eles, quando querem explicar aos amigos lá fora, eles não sabem como é que vão explicar, porque é uma coisa tão nossa, tem que ser mesmo vivido. É curioso o que estás a dizer, porque eu, enquanto estive também na universidade, as pessoas viam-me a vir para o carnaval e perguntavam, mas o que é esse carnaval? E não dá para explicar, porque nós podemos dizer que é um género de um teatro, não é um teatro popular, mas eu acho que passa muito além disso. E o facto de quem vai nos bailinhos percebe, quem vê também, mas quem vai é um sentimento totalmente diferente. Eu acho que quem vai, depois um dia que fique na plateia, já não é a mesma coisa. Sim, sem dúvida. E o ano passado, sim, 2020, que ainda houve carnaval, uma das primeiras atuações que o nosso bailinho fez no sábado foi no Junqual. Eu lembro-me perfeitamente que quando acabei a atuação, cheguei cá atrás, passei pela mesa e quando cheguei à saída, neste caso do salão, estava um casal de italianos a assistir ao nosso bailinho. E eles estavam encantados. Eles não perceberam nada do que nós dissemos, mas eles diziam: o que é que faz aqui tanta gente? Vai haver mais algum espetáculo? Não vai? Foi só vocês? E tentar explicar que são 60, 70 grupos, praticamente com a mesma energia, com a mesma felicidade, praticamente não, todos eles com a mesma alegria, a mesma felicidade, a percorrerem a ilha toda naqueles 4 dias, só vivendo mesmo e só presenciando é que se tem noção. Eu, por acaso, trouxe um amigo em 2019 que o meu veio no meu bailinho e o meu bailinho falava sobre figuras do carnaval. Uhum. E era engraçado. Ele não sabia nenhuma figura, ele não conhecia ninguém. Mas depois também a gente começamos a contextualizá-lo e ele começou a achar mais piada. Mas mesmo assim, ao ver aquilo, ele achava uma piada imensa. Então, quando soube quem eram as pessoas que a gente estava a falar, achou uma piada imensa e via todos os bailinhos, até mesmo aqueles que a gente diz que são menos engraçados ou que não sei. Ele achava uma piada a tudo e ria-se de tudo. Era mesmo engraçado ver isso, porque as pessoas não têm bem... Lá fora não têm noção nenhuma. E cá
E cá toda a gente pensa que toda a gente sente o Carnaval como nós sentimos. E de certa forma, se derem a conhecer, as pessoas lá fora também acabam por gostar muito. Todos os sítios onde se mostrou Carnaval que eu tivesse visto lá fora, toda a gente aceitou muito bem e foi tudo uma maravilha. Há sempre aquele medo de como ser temas só de cá, as pessoas de fora não perceberem, mas é como a questão dos italianos, podem não perceber nada, mas hoje gostam daquele festival de luz e cor e magia e música e as pessoas ficam encantadas com aquilo. E, na verdade, a própria ilha para tudo isso. Por exemplo, as touradas também fazem parte da nossa tradição, não é? Mas já não é algo que agrade a todas as pessoas. O Carnaval já é algo que, ok, mesmo que alguém prefira, por exemplo, ir para a Rua de São João, fantasias, um baile de Carnaval, as pessoas sabem o que é o Carnaval e, pelo menos, toda a gente na vida viu, pelo menos, uma dança de Carnaval. E acho que é algo que está mesmo enraizado. E num dia podes ter 4, 5 touradas, mas em 4 dias tu tens as freguesias todas em festa, à mesma altura, praticamente às mesmas horas, e como o Walter estava a dizer, isso das pessoas de fora. Quando me falam muitas vezes na elevação do Carnaval a património, eu acho que há pessoas que começam que metem em causa, mas o Carnaval já não é como era, já não tem as raízes do Carnaval antigo. E eu penso, ok, não temos as raízes, mas o que interessa aqui, o que merecia ser realmente elevado a património, não é o tipo de toque do violão, não é a rima do assunto, é a envolvência toda, a magnitude do festival, o tamanho da festa é que merecia um destaque oficial, que é algo que não tem grande comparação. Acho que quando as pessoas dizem do Carnaval antigo, acho que é uma evolução natural. O Carnaval não é como era há 40, 50 anos atrás. Mas isso como tudo na vida. Nem o Carnaval de hoje será como vai ser daqui a 50 anos. Tudo muda. Sim, as próprias roupas, nem é só a questão das letras e das músicas, as roupas, os assuntos, tudo acaba por mudar. Porque as gerações também são outras. E atenção que eu aqui, quando falo nessa parte de não ir, não ter atenção às regras, eu não estou a criticar o Carnaval antigo, porque eu até no Carnaval sou bastante tradicionalista, gosto bastante de manter as raízes que o trouxeram até aqui. Mas ou seja, se nós hoje em dia pusermos uma determinada regra, daqui a 20 ou 30 anos, os nossos, imaginemos, filhos, primos, sobrinhos, na altura, podem já não achar tanta graça e já não vão se interessar tanto pelo Carnaval. Por isso, eu acho que o que há aqui, o real interesse é manter a magnitude do Carnaval, e isso é que merecia e merece sempre um grande destaque. E o Carnaval, como falávamos há pouco, é muito mais do que aqueles 4 dias de festas, onde nós estamos a apresentar, na verdade, aquilo que levamos o tempo todo a trabalhar. Mas ainda mais do que isso é o convívio e, por exemplo, no vosso caso, que passaram já para alguns grupos, criam-se ligações para a vida e memórias que ficam para sempre. Exatamente, já disse isso muitas vezes, e as maiores amizades que tenho hoje em dia foram tanto feitas nas cantorias como no Carnaval. E o Carnaval é quase como um estado de espírito. Nós vivemos o Carnaval o ano inteiro. Às vezes vou no carro ouvir uma música na rádio e penso, olha, esta música dava uma saudação, uma despedida espetacular, anoto algum grupo que me venha pedir opinião, sugerir aquela música. Vou apontando alguns temas que se passam durante o ano, que possam depois nos bailinhos de crítica social servir. Portanto, o Carnaval é vivido por mim e pelo Walter e por muita gente durante todo o ano, e às vezes encontramos amigos numa tourada em agosto ou em setembro, nunca mais os vimos desde o Carnaval, mas encostamos-nos à tasca e discutimos aquela dança e aquele bailinho, aquele assunto e aquela letra. O Carnaval é... Ainda hoje aconteceu-me isso. Eu estava a ouvir na rádio e eu assim, esta música saiu num bailinho e tal, o Carnaval é uma coisa que não se explica a nível de convivência. Então cria-se amizades que se leva para a vida. Às vezes estou a passar na rua, digo olá a alguém, quem é? É o meu amigo do Carnaval, no bailinho, sempre comigo no bailinho. E é uma coisa que não se explica. E depois, no nosso caso e no caso de tantas outras pessoas que escrevem ou que fazem orquestreiras, nem é só os nossos próprios colegas de
de bailinho, é a pessoa que vem ter comigo para fazer o assunto, a que vai ter com eu para fazer a música. Depois criam-se tantas relações de amizade bem bonitas do Carnaval. Foi curioso o que vocês falaram sobre o facto de ouvirem rádio, às vezes apontarem. Aqui este ano não há Carnaval, sabemos que existem alguns projetos na gaveta. Por acaso vi a tua publicação no Facebook a dizer que fica na gaveta para 2022. Mas apesar de ficar tudo na gaveta, as ideias não param para o próximo ano para voltar ainda com mais força. De mim nunca param. Eu fica na gaveta, até pela música é sempre um bocado, digamos, a gente não pode fazer para meter na gaveta quando um bailinho é feito música que as pessoas nos pedem. Eu estou sempre à espera que as pessoas é que digam o que é que querem. Se fosse tudo música original, como um dia ambiciono que seja, dava para durante o ano ir escrevendo e fazia, e depois metia na gaveta, e depois, neste sentido, mais na minha parte, nada para meter na gaveta, mas tem sempre, olha, esta música, se alguém... Porque muitas vezes, muitos grupos também vêm pedir sugestões, olha, precisava de uma música para este momento, e eu, maioritariamente das vezes, não sei o que é que hei de dizer. Digo, olha, pá, não sei. E às vezes, agora comecei a ter em conta um bocado mais isso de anotar algumas músicas que me marcam. Exato, e não sei se no teu caso é igual ou semelhante. Eu, por exemplo, às vezes ouço uma música e eu, instintivamente, quando ouço uma música, a parte que me fixa a atenção é a letra. O Walter, possivelmente e certamente, será a parte musical, e às vezes de um pequeno verso ou de uma pequena expressão, tiro uma ideia para uma cantiga e anoto, e o Walter, se calhar, às vezes de alguns compassos de uma música que eu só consegue inspirar-se para fazer uma música original, e eu na parte da escrita também é um bocado assim, tanto, principalmente na parte dos fados. Há fados com poemas lindíssimos e de lá conseguimos tirar algumas inspirações para o Carnaval, e na minha parte é mais fácil do que o Walter. Posso ir escrevendo algumas cantigas e algumas ideias. Ele pode não conseguir que aquela música saia, mas eu consigo fazer que aquela quadra, pode não ser a quadra que eu tenha escrito durante o ano para o Carnaval, que saia como eu a escrevi, mas com mais uma palavra ou menos uma sílaba, consigo guardar na gaveta para o próximo ano. Aqui, como dizíamos no início, foi exatamente por aí que começamos. O coração está apertadinho, a tristeza invade. Eu falo por mim hoje, só o facto de estar aqui e ver o Teatro Angrense e saber que não há Carnaval, bate a tristeza para quem já saiu em danças ou para quem gosta de Carnaval, que gostamos todos, bate essa saudade. Eu acho que, pegando mesmo na saudade, este ano, se houvesse Carnaval, e mesmo no próximo ano, a palavra adequada para qualquer letra, para qualquer música, o Carnaval seria mesmo saudade. E mesmo a pensar no próximo ano, se calhar é por aí que se pega, neste caso, começando pelas letras, pela saudade e pelo reencontro. Sem dúvida, se bem que eu estou um bocado reticente em relação ao regresso do Carnaval. Eu acho que nós estamos a apontar baterias muito para 2022, mas não sei até que ponto 2022 mas será. Fica à esperança. Exatamente, fica à esperança que o Carnaval regresse, mas em que moldes? Será que vai ser preciso reinventar um pouco o Carnaval, a forma como nós atuávamos, como nós íamos à mesa, como nós ficávamos à espera no bar da sociedade, da nossa vez de atuar? Tudo isso, o Carnaval é uma festa que não tinha regras sanitárias. Sim, Nós não tínhamos distância social, nós não usávamos máscaras, nós não tínhamos cuidado com a desinfecção das mãos. Era das poucas festas que era feita no interior, só por aí já é um agravante bastante grande neste contexto de pandemia, mas sem dúvida, quando voltar o Carnaval, será para matar saudades, e a saudade estará presente na letra, na música, no nosso sentimento, na nossa prestação, terá presente sempre. Pode ser que agora muitas das questões que se põem da falta de pessoal nos salões, dos salões a fecharem cedo, pode ser que agora com a saudade isso... Sim, acho que as pessoas vão voltar de certa forma em força, e os próprios grupos também vão estar ansiosos por isso. Acho que está tudo ansioso, não só por Carnaval, mas por tudo o que faz parte da nossa tradição. Até digo que pode ser bom para
todos os grupos pensarem. Parar e pensar. Parar, pensar. Eu não digo fazer melhor, cada um faz aquilo que pode e o que pode é sempre o seu melhor. Mas parar, ver, às vezes é preciso a gente também parar um pouco e ver e saber o que é que podemos fazer para também melhorarmos todos. Exato, e principalmente no grupo onde eu vou agora, no bairro da Agualva, fui durante alguns anos, atualmente já não sou o mais novo do meu grupo, mas convivo com pessoas que já têm perto de 50 anos de carnaval, e eu digo-lhes às vezes, eu acho que não aguentava ficar um ano fora do carnaval, e eles dizem-me, às vezes parar um ano é bom, mas é claro que não é no contexto que nós estamos agora, que parar neste contexto não é bom, que não é só a nossa dança, ou não sou só eu, ou o Walter, ou a Otávia que fica em casa, é a ilha toda que fica em casa, é toda a gente que está confinada. É claro que não é bom, mas será importante também para repensar algumas coisas, tanto na parte dos grupos como na parte das plateias e das sociedades. Ok, muito bem, o nosso tempo já chegou ao fim. Muito obrigada pela vossa partilha sobre essa festa que é tão nossa, sobre o nosso carnaval. Acho também importante as pessoas perceberem que tudo o que vemos pelos bailins passa por um processo, neste caso também passa por vós, não é apenas aqueles 4 dias. Quem sabe a gente volta a se encontrar numa próxima, nem que seja no próximo carnaval, que a esperança continua. Muito obrigada por estarem aqui. Quanto a si também, despeço-me por hoje aqui com uma conversa sobre o nosso carnaval. Aproveito também para agradecer à Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e aos seus funcionários por nos abrirem portas e receberem-nos aqui no Teatro Angrense, apesar de ser noutras circunstâncias do habitual, mas continuamos já a acompanhar o carnaval, a festa onde o povo alegra o povo, de outra forma, mas sempre com o gosto pela nossa tradição e com a mesma alegria. Até à próxima. Para todos em geral, nesta sala que qualquer dança seduz, fica um abraço apertado e um muito obrigado em nome da praia de Santa Cruz. Deixar o teu lar é sentir no peito um sonho desfeito em ondas do mar. Fica um vazio amargo e frio, que é na verdade a dor da saudade que está a chegar. Quem vem a este salão, do povo repleto, carregado